saúde.com. E hoje eu vou aprender também, porque na minha ficha estava marcado doenças mão, pé, boca, mas estava separadinho. Agora nesse aqui eu vi que tá mão, tracinho, pé, tracinho, boca. Opa, peraí. Aí eu perguntei para a doutora, ela falou, não, é uma doença que tem esse nome. Então bora aprender com a doutora Marcela Ledo sobre a doença que chama mão, pé, boca. Esse é o nome da doença, doutora? Esse é o nome da doença, doença mão, pé, boca. Que diferente. É. E agora você vai explicar para nós o que significa tudo isso. É uma doença que ela é causada por um vírus, que é o vírus Coxsackie. E esse vírus, ele faz com que tenham lesões na pele, nas mãos, nos pés e na boca. Por isso o nome mão, pé, boca. E geralmente acontece em crianças, é muito comum em crianças. E é uma doença que ela é facilmente transmissível. Então, teve surtos dessa doença recentemente. Ah, foi essa doença que várias escolas, as crianças são as bolinhas, começam... Exatamente, as escolas acabavam que fechavam, né, nesse período porque é muito facilmente transmissível, né, por contato, gotícula, secreção, ou contato com as fezes. A criança brincou na areia, a outra chegou, pronto. Exatamente, elas ficam muito juntas, né, então acaba que troca muito e acaba que os cuidadores também, né, pegam e passam de uma criança para outra. E é uma doença comum, né, não é rara, é uma doença comum no mundo pediátrico, né, e por isso que a gente tem que cuidar, porque como ela passa muito fácil de uma criança para outra, então essa criança ela tem que ser afastada da escola, por isso que as escolas, algumas afastaram todo mundo. Ah, encerrou até que passe o surto. Até que passe o surto. Né? Não é uma doença de notificação, assim, que qualquer pessoa que tenha tem que notificar, mas quando tem esses surtos, é importante a notificação justamente por esse controle. Mas ela é passada por um vírus, ela é causada por um vírus. Você usou o termo doença mão, pé, boca, mas ela é uma síndrome, ela tem algumas características que se repetem em todas. Quais são? Isso, é assim. A pessoa pode ter vesículas ou bolhas nas palmas das mãos, nas plantas dos pés. Podem acontecer em outros locais, como a área inguinal, que é na virilha, outras partes do corpo, mas é menos comum. E acaba tendo lesões tipo como se fossem aftas na boca, dor de garganta, faringe. Porque então, formam feridinhas formam aqui feridas também na garganta. Aí a criança não consegue comer direito, ou às vezes baba muito porque ela não consegue engolir aquela saliva. Então ela chora bastante porque incomoda. Né? Imagina você cheio de afta dentro da boca e arde, então tem que adaptar a alimentação dela, ela tem que comer uma comida mais leve, uma sopinha, aí a sopinha. A sopinha. A sopinha. A sopinha de uma hoje. Sopinha, um creme, um purezinho, coisas que não ardam tanto a boquinha dela, né? E tem alguns sintomáticos que a gente passa que aliviam esses sintomas de ardência, de dor, mas é uma doença autolimitada. O que é autolimitada? Que ela se cura sozinha, né? Apesar, a gente pode não fazer nada, que ela se cura, ela tem um tempo de duração. Qual que é essa média? 5 a 7 dias, que é mais ou menos o tempo de duração. Só que ela tem um porém, que mesmo quando a pessoa já melhorou, a criança já melhorou depois de 7 dias, por exemplo, que ela não tem sintoma nenhum, ela ainda pode estar transmitindo a doença por até 4 semanas. Então, ela pode voltar à atividade, à escola, mas a escola tem que saber, porque as cuidadoras, depois de mexer nessa criança, tem que lavar muito bem a mão para evitar o contágio de outras. Exatamente. A criança pegou aquele lápis tem que ser higienizado para que outra criança não pegue. Exatamente, porque é contato direto. Ou seja, melhoram as bolinhas, a aparência de tudo aquilo, a criança volta a se alimentar normalmente, porém, pode continuar transmitindo. Pode continuar transmitindo, exatamente. E aí não é interessante que a criança realmente, por segurança de outras, se afaste por um mês? É interessante, mas às vezes isso não é possível, né? Então, mas o que é preconizado é que enquanto durarem os sintomas, a criança esteja afastada, né, da escola ou do convívio com outras crianças. Se transmite tão facilmente para outra criança, e você diz que é muito mais comum em crianças, o fato dos pais lidarem, ou avós, enfim, a pessoa outros irmãos mais velhos, mais adultos,
adultos que lidam com essa criança não correm o risco de pegar também? Não, é mais difícil em adultos, né? É mais comum em adultos que às vezes têm uma imunossupressão, tem algum problema na imunidade. E é mais comum em crianças com menos de 5 anos, são mais suscetíveis. Ainda tem a faixa criança etária. Menorzinha, isso. É mais comum em criança menor. Perfeito. E como você falou dos pais, né? Vai dar uma sopinha e etc. Esse tratamento, quer dizer, os pais em casa vão fazer o possível para cuidar Sim. muito bem e seguir as orientações médicas. E quais são elas? Por exemplo, existe um jeito de lavar? Existe algo específico para a lavagem dessas feridas? Algo que tenha que ser passado? É uma pomada? É um líquido? Esse tratamento dura 7 dias ou pelo fato de transmitir, ele tem que se alongar um pouco mais? Como é o tratamento? Bom, os pais, eles podem cuidar como se fosse uma ferida comum, com água, sabonete, nada muito adstringente, evitar álcool, evitar qualquer produto mais abrasivo, né, que possa gerar ardência. Cuidados locais, geralmente não deixa cicatriz nem nada no local, a menos que tenha uma infecção secundária, que a gente fala, que na bolinha, vamos dizer, a bolinha estoura e tem uma infecção por uma bactéria. Aí sim pode ser uma infecção mais grave, mas isso não é tão comum. Mas geralmente cicatriza bem, cicatriza tranquilo, sem precisar ficar passando muito os produtos, né? Mais a limpeza mesmo do local. Na boca, também, né, o enxágue, a escovação, manter aquela boca livre de alimentos, né? Depois que comer, escovar na medida do possível, né? Às vezes fica tantas feridinhas que fica difícil. Pois né? Fica difícil, ou então até fazer um bochecha. Existem alguns elixirs que a gente passa que aliviam essa ardência na boca, algumas pomadas que a gente usa que aliviam essa ardência, porque na boca é o que arde mais, né? Então, que ajudam bastante a melhorar esses sintomas. Mas o tratamento é sintomático. O tratamento não é para matar o vírus, porque o vírus, a criança, o próprio organismo dela vai acabar com aquele vírus. O tratamento visa melhorar esses sintomas de ardência, evitar infecção secundária, né, que nem eu comentei, mas para passar aqueles dias. Ainda bem que são poucos dias, são 5 a 7 dias e depois passam esses sintomas. Para que os pais possam compreender o que aquela criança está sentindo, além dessa ardência, na boca o alimento vai incomodar, talvez a criança não queira comer, etc. A criança sente dor ou sente algo mais além dessa... Sim, a criança pode ter febre, então é comum, às vezes, até antes de abrirem as lesões, de aparecerem as lesões, ter febre, ter mal-estar, reclamar de dor de garganta. E em alguns casos não aparecem as lesões na mão e nos pés, às vezes só aparece na garganta ou só aparecem as aftas, né? Nenhuma doença na medicina em geral são todas iguais, né? Às vezes a pessoa tem poucos sintomas, só tem a febre, a odinofagia, que é a dor ao engolir, ou a dor das aftas. Mas ela pode referir mais isso, até só febre. Porque aí os pais passam a entender melhor, porque a criança vai chorar, vai. Ainda mais com 5 anos de idade, para menos, ou seja, tem crianças que não sabem explicar. Não. Que os pais têm o amor e paciência para entender também esse momento que a criança está vivendo com essa doença. Isso. E você falou assim que ela, por mais 4 semanas, ela pode transmitir para outra. Adulto é muito difícil pegar. Isso. E os sintomas são muito menores. Quer dizer, a gente já está aqui tentando entender. Mas existe um período em que ela se manifesta mais comumente? Porque eu não sei o ano passado quando aconteceu na região de Campinas. Mas, por exemplo, agora vem o período de inverno. Ou verão, existe um período que não, acontece? pode ser ao longo do ano inteiro. Não tem um período que pode... Não é que nem o vírus da gripe, por exemplo, que geralmente é no inverno, né? Que é nessa fase do inverno. Não, ela pode ser durante o ano inteiro. Olha, eu não sei você de casa, né? Mas para mim foi assim, eu já tinha ouvido, mas sabe quando você não registra, você não memoriza? Olha como é importante a gente aprender
né, um pouco mais sobre algo. De repente você viu que aconteceu isso com outra vizinha, às vezes olha na criança, a criança está num postinho ou está esperando num consultório médico, a gente olha, né? Então é bom que o nosso olhar vai olhar de maneira diferente aquela criança. Sim. Né? Vai ficar com dó, claro que a gente fica com dó, não quer ver a criança sofrendo. Vocês como médicos, então, eu acho que tem que cumprir a função, né, de cuidar daquela criança, mas dói, eu vejo como mãe, né, o meu olhar é de mãe, ai meu Deus, ai que judiação aquela criança. Eu mesmo sendo médica, mas sendo mãe também, eu também sempre me compadeço, assim, né, porque você vê, a criança fica mais sensível, ela fica mais chorosa, né, qualquer coisinha incomoda, ela fica mais incomodada, né, e a gente tem que entender que aquele é o momento dela ficar daquele jeitinho mesmo e a gente tem que ter paciência e saber que vai passar. No caso, por exemplo, dessas pústulas, né, dessas bolinhas que podem estourar ou não, tem umas que não estouram ou todas estouram? Pode ficar inteirinha, assim, são um monte de bolinha pequenininha. Tá. No caso de estourar, é ideal, mesmo seguindo a orientação médica, é ideal que se coloque uma meinha ou uma meinha pode grudar nas feridinhas e é ideal que não coloque? Não, pode colocar, ainda mais se a criança estiver com febre, estiver com frio, pode colocar, mas geralmente não são muito grandes, então não gruda tanto, mas assim, se puder deixar aquele local mais aberto possível para facilitar essa cicatrização, é melhor. Tem jeito de prevenir, doutora? Lavando as mãos. Boa e velha lavagem de mãos, lavagem de utensílios, né? Copo, talheres, mas a higiene básica, né? Que a gente aprendeu bastante com o Covid, né? Dos utensílios e da limpeza de mãos, ou até o álcool 70, claro. O álcool 70 também ajuda? Sim, claro, com certeza. Porque às vezes nem sempre a mãe que está com aquela criança não tem condições, às vezes, Sim, o álcool faz seu papel, com certeza. Então, mãe, álcool em gel 70 na bolsa, né? Para você que está aí vivendo esse momento, de repente você está com seu filho, vai para um consultório, pede um documento, uma coisa, você põe a mão no balcão, acabou de pôr a mão na criança, então também protegendo outras crianças e, né, outras pessoas, usa o álcool em gel. Possível, lave a mão. A mão. Só isso já ajuda a prevenir? Já ajuda muito. Na escola, as crianças, claro, não vão ficar lavando a mão todo momento. Mas os cuidadores conseguem, né, ficar passando álcool, lavar as mãos, né? Mas isso, depois do que a gente passou, né, desde 2020, isso mudou muito. Eu noto que as pessoas estão muito mais preocupadas e cuidadosas, inclusive as escolas que se adaptaram bem a isso, né? Doutora, deixamos de falar algo importante sobre essa doença, sobre essa síndrome mão, pé, boca, que agora eu sei que é tudo junto, que nós, por acaso, você trouxe a informação para nós falarmos e não falamos? É claro que todo caso tem que ser acompanhado por um médico, né, um pediatra, um dermatologista, o pediatra que costuma acompanhar a criança para usar, pega de novo, porque fica ali no sapato. Isso pode acontecer com esse mesmo vírus, não? É mais difícil, porque nessas superfícies o vírus ele sobrevive muito pouco tempo. Né? Então a criança usou agora e depois de vários dias o vírus não vai estar mais vivo ali. Mas é sempre bom, né? A limpeza, se for de plástico, né? De borracha, passar um álcool direitinho. Para não correr riscos. Exatamente. Doutora Marcela, muito obrigada por estar conosco. É sempre um prazer te receber, viu? Obrigada, eu que agradeço.